E aí, ovelhas e ovelhos, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuando, a gente vai falar agora sobre as doenças, né, visto pela ótica da psicossomática. Bom, tem uma frase do Bert Hellinger que diz assim, ó: quando você fica doente, não há corpo para curar. Há uma memória para perdoar, uma história para agradecer e uma mente para ser limpa. Bom, eu, Raquel, sempre fui a rainha da psicossomática. E aí você pode estar se perguntando, Raquel, mas o que é psicossomática? Bom, a psicossomática estuda as doenças relacionadas às emoções, aos sentimentos e aos pensamentos, tá? Toda doença, ela se origina na alma. E o que acontece? O corpo, ele somatiza, é como se ele materializasse essa doença da alma nas doenças físicas, que são as doenças do corpo, e nas doenças emocionais, né, que são as doenças que não são detectadas por exames. Para vocês terem uma ideia, eu tive uma síndrome chamada fibromialgia, eu não sei se vocês conhecem. A fibromialgia é extremamente debilitante. Você sente uma dor imensa em todas as articulações do seu corpo, então você imagine que todas as juntas dos dedos, na coluna, junta de joelho, pé, tudo dói. Ela parece uma artrite reumatoide, mas ela não é uma artrite. E ela te causa inúmeras disfunções, né? Desde problemas de estômago, até problemas de sono, até, assim, a fibromialgia é uma síndrome terrível, terrível. E eu tive essa fibromialgia e é uma doença que não é detectada por exame. Então, quando eu digo as doenças que o corpo somatiza, ele pode somatizar numa doença detectável por exames, né? Como um câncer, como uma artrite, né, que aparece no sangue, como as doenças que não são detectadas, como uma fibromialgia, como as doenças como depressão, ansiedade e síndrome do pânico, tá bom? Bom, a doença é a palavra não dita, é o sentimento não sentido, tá? Freud tem uma frase que diz assim: as emoções não expressas nunca morrem, elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde, que são as doenças, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou ler para vocês um exemplo, tá? Vou ler um exemplo aqui. Bom, problemas na região da garganta são as pessoas que têm a criatividade frustrada por não poder fazer o que se quer. São pessoas que vivem para os outros, sempre tentando agradar pai, mãe ou cônjuge, né? Então, problemas na região da garganta. Eu tenho ainda hipotireoidismo, que é um problema na tireoide. Para quem não conhece a tireoide, ela é uma glândula situada atrás da garganta, é uma glândula pequenininha, mas ela é responsável pela produção de vários hormônios e ela é responsável também pelo metabolismo do corpo, né? Então, para vocês verem como a psicossomática faz sentido, né? Eu tenho esse problema na região da garganta, né? Nessa glândula que fica na garganta, e a explicação de quem tem problema nessa região da garganta foi essa que eu acabei de ler para vocês. Então, há um bom tempo já a minha tireoide já está regulada. A minha tireoide desregulava demais, né? Você tem que tomar o hormônio todo dia, ela não tem, né? Na medicina ela não tem cura, você tem que tomar esse hormônio todo dia, mas de tempo em tempo você tem que aferir a dosagem, né? Fazer exames de sangue para ver se a dosagem ainda está compatível. E a minha faz muito tempo que está estabilizada. Só para vocês terem uma ideia. Bom, o corpo é o reflexo dos nossos pensamentos e das nossas crenças. O corpo está sempre tentando falar com a gente, tá? Desde uma alergia, até uma dor de cabeça, até uma dor no olho. O corpo está sempre tentando se manifestar. Como ele não fala, né, a linguagem que a gente conhece, a linguagem verbal, ele fala através das nossas doenças, tá? O corpo está sempre tentando se comunicar
com a gente, tá? A alma, principalmente, tá sempre tentando se comunicar com a gente. Não é o corpo, tá, gente? A alma tá sempre tentando se comunicar com a gente e ela sempre se comunica através do corpo. É a alma se comunicando através do corpo, tá bom? E eu já tive de tudo, tá, gente? Eu já tive enxaqueca, labirintite, fibromialgia, hérnia de disco, já tive nódulo na língua, eu tive as mais diversas e variadas doenças possíveis, já tive depressão, tá? Não cheguei a ter síndrome do pânico, foi quase, mas eu tive uma depressão muito severa. Então, era a minha alma sempre tentando falar comigo através do meu corpo. Então, sempre que você tá com alguma doença, começa a prestar atenção da onde vem aquela doença, né? Qual é a raiz daquela doença, porque a doença é só a manifestação, a causa tá sempre em outro lugar, tá bom? Bom, e aí eu te pergunto, você tem prestado atenção no que a sua alma tá tentando falar com você? Ela anda se manifestando através de alguma doença, seja emocional ou seja uma doença física? Né? Você já tinha parado para pensar nisso?